Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo, a ciência dos espíritos, a filosofia dos espíritos e a religião dos espíritos. Esse é o Espiritismo. Hoje, dia 9 de dezembro de 2020, voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar sobre o quinto livro de Allan Kardec, a Gênese, ou seja, o princípio, o começo. A palavra Gênese significa o início, o começo, o princípio, onde Allan Kardec, na primeira parte, trata do início do planeta Terra, trata do início da raça humana, dos seres vivos de uma forma geral, e outros assuntos correlatos ao planeta Terra e ao universo de uma forma geral. E depois ele então trata, explicando os milagres e as predições, tudo à luz do Espiritismo. E como nós sabemos, apenas para esclarecimento, os 5 livros de Allan Kardec se chama o Pentateuco kardeciano, que Moisés, o profeta, que foi a figura representativa da primeira revelação de Deus à humanidade, ele escreveu 5 livros. O Gênesis, quer dizer, o começo da criação, Êxodo, que era a saída, ou foi a saída dos hebreus primitivos da escravidão dos antigos egípcios. Depois vem Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os 5 livros de Moisés, que é considerado e respeitado pelos judeus como o Torá, ou a Torá, é a lei, que todos os judeus se regem por essa lei. E de maneira que se chama o Pentateuco de Moisés. Allan Kardec também tem o Pentateuco, que todos os espíritas conhecem. É o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, para os que não conhecem, estão me informando. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem Céu e Inferno, e o último, que é a Gênese, é este que nós escolhemos ou separamos para fazermos um comentário acerca desse livro, que é a Gênese, ou seja, a explicação dos milagres e das predições. Que milagres esses e predições essas de Jesus, que as religiões, as escolas religiosas, ainda não sabem explicar os milagres, porque não compreendem, não recorrem às leis da natureza, aí não sabem explicar. Como não sabem explicar, aí chamam os milagres. E existem também as predições, que se referem à profecia que tem no Evangelho, que pouco a pouco elas vêm se cumprindo aqui na Terra, gradualmente, porque a natureza e nem as leis de Deus têm pressa, e elas se realizam, as leis de Deus, devagar e continuamente. Essas são as explicações que nós encontramos no livro de Allan Kardec, a Gênese. E como nós sabemos, quando consultamos as obras de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, existem 3 forças na natureza. Chama-se a Trindade Universal, apresentada
pelo Livro dos Espíritos. A primeiro ser da Trindade é o próprio Deus. Depois vem espírito e matéria. O espírito e a matéria, ou seja, tudo sai desses dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material. Do elemento espiritual vem o princípio inteligente, ou seja, o princípio anímico dos animais, que também tem alma, tem espírito, não é na altura dos homens, mas tem. E sai também daí o princípio espiritual, que individualiza o espírito do homem. Vem desse princípio, ou seja, desse elemento espiritual. E o elemento material vem tudo que é da matéria. Mas tudo são átomos. O próprio espírito é átomo inteligente. E o elemento espiritual fornece os átomos e as moléculas especializados para a formação do espírito, da alma. E o elemento material fornece átomos e moléculas diferentemente para a formação de tudo que tem na matéria, desde a matéria densa, a matéria mais fluídica, mais etérica do universo. Tudo vem do átomo, tudo vem das moléculas, porque os átomos e as moléculas, segundo os estudos da física e o espiritismo aprova, os átomos e moléculas constituem os blocos, os tijolos de construção de tudo que existe no universo. Mas Deus está no comando, formando a liderança, o império do universo é Deus, que tudo só ocorre com a permissão dele e a criação dele. Tudo é a criação de Deus. E de maneiras que, aqui, para esclarecimento mais direto desse assunto, desse tema que nós escolhemos neste programa, nós vamos entregar a palavra para esclarecimento, um leque de esclarecimento, ao próprio Allan Kardec, na introdução deste livro, A Gênese. E ele diz: dois elementos, ou se quiserdes, duas forças regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea, diz ele, Kardec, desses dois princípios da natureza, nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. A mesma coisa é com relação aos fenômenos da natureza, que todos os fenômenos da natureza, que chamam de milagres sobrenatural, e os demais fenômenos da natureza, eles são regidos, é o que ele está dizendo aqui, são regidos por leis criadas por Deus. E que não se pode usar isoladamente um desses princípios da natureza. Tem que se usar os dois princípios, essas duas forças, espírito e matéria, os dois simultaneamente, e não isolado para a explicação de tudo aquilo que se chama milagres e sobrenaturais. E Allan Kardec continua em suas explicações sobre o Espiritismo. E ele diz: demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo nos fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores.
quem não conhece o Espiritismo, quem não estuda o Espiritismo, é que diz o que prega contrário a esses ensinos, porque não conhece as leis da natureza. E o Espiritismo apresenta as leis da natureza como fundamento de explicação de todos os fenômenos que ocorrem no universo. E ele continua: abundam nas escrituras esses fenômenos e fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos dois campos opostos, girando sempre dentro do mesmo ciclo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência e outros do princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional, porque não sabem explicar a ciência, os filósofos e até mesmo as religiões, não sabem explicar. Essa solução se encontra, diz Kardec, na ação recíproca entre o espírito e a matéria. Quer dizer, só se compreende quando se entende a forma de interação entre espírito e matéria, reciprocamente, porque o elemento espiritual e o elemento material, eles se fundem e interagem. Então é dentro desse princípio que se explica como o Espiritismo explica os fenômenos da natureza, que chamam milagres e sobrenaturais. E Kardec continua: é exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural, porém, que é o que vale mais admiti-los como resultado das leis da natureza. Quer dizer, o que é que tem mais importância? Admitir esse fenômeno que chamam milagres e sobrenaturais, explicando todos pelas leis da natureza, ou rejeitá-los completamente, que é o que fazem as religiões e as filosofias e as ciências do mundo, porque não recorrem às leis da natureza. Ora, sua rejeição absoluta arrasta a da própria base do edifício, ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base, tal a razão pela qual o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. O que antes as criaturas incrédulas atribuíam aos fenômenos da natureza utopias, o Espiritismo entra para explicar com as leis da natureza, e as pessoas descrentes, mas de bom senso, passam a aceitar as explicações do Espiritismo. E esta obra, quer dizer, a Gênese, esse que nós escolhemos para estudo da noite, Kardec diz: esta obra é, pois, a Gênese, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados, desde longo tempo. Mas Allan Kardec disse que a obra já estava preparada, mas ele não publicou, esperou o amadurecimento do povo para aceitar as primeiras obras dele, que era o Livro dos Espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Preparou o espírito da comunidade, do povo, para depois lançar a Gênese, que complementa, por isso que ele diz aqui. Aí ele diz aqui, ora lá, o Espiritismo, para os que não conhecem, o Espiritismo não tem mistérios, nem tem teorias, nem doutrinas secretas. Tudo no Espiritismo é revelado claramente, a fim de que todos possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. E ele encerra aqui as considerações dele acerca deste livro
a Gênese, ele diz: antes de entrarmos na matéria, pareceu necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares que a escoimam de toda a ideia de misticismo fazem objeto do primeiro capítulo intitulado Caráter da Revelação Espírita. E então Allan Kardec, nós vemos aqui que Allan Kardec, neste livro, apresenta o início do planeta Terra, como o planeta Terra foi formado, o início, quer dizer, a Gênese, o início, o princípio da criação, o início dos seres vivos. Explica também Adão e Eva, que são figuras mitológicas, que não existiram, mas representam mais ou menos o surgimento em diversas partes do planeta dos seres vivos e depois o aparecimento do homem. Explica, como ele está dizendo aqui, os milagres, que o Espiritismo propriamente não tem milagres, não faz milagres, não tem sobrenatural, é inimigo do misticismo, o Espiritismo, não tem dogma de céu e de inferno nem de purgatório, enfim, não tem nenhum dogma o Espiritismo. E as bases do Espiritismo são a razão e os fatos. É isso que ele mostra no livro dele, a razão, a lógica e os fatos. E de maneiras que nós indicamos, sugerimos aos que gostam de um estudo mais profundo do Espiritismo, que além do Livro dos Espíritos, da sua continuação, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, leiam também este livro, a Gênesis. E gostaríamos de encerrar o nosso programa de hoje com o estudo da introdução do livro A Gênese, esse que nós estamos estudando, sugerindo que quem lê o Livro dos Espíritos, casado com este livro, A Gênese, tenha o conhecimento da teologia do Espiritismo, levando em consideração que teologia é o estudo de Deus e da criação. Tudo que se refere a Deus e à sua criação chama-se teologia, mas não é teologia dogmática, não é teologia cercada de dogma, de rituais, de aparatos, de sacerdócio organizado, de idolatria, de misticismo, de crendices. O Espiritismo não é teologia envolvendo essas coisas. É a teologia como o conhecimento de Deus, da sua obra e da sua criação. Essa é a teologia do Espiritismo. E de modo que nós chegamos ao final do nosso programa e voltaremos com o novo encontro com o Espiritismo, com o outro tema que será do interesse de todos. Muita paz para todos.